Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós temos a partida 3 do match final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Vale lembrar que se hoje o Crico vencesse a partida, ele iria se consagrar campeão brasileiro. Como a partida foi empate, já aviso, a partida foi empate, a decisão vai ficar para amanhã. Caso houver empate amanhã, Cricor campeão. Para o Molina levar para o desempate, ele tem que vencer a partida. Um empate também, Molina não conseguiria levar para o desempate. Então vamos à partida de hoje. Aquele recadinho básico aí, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Roberto Molina, 2.458. Crico Mkhitaryan, 2.536. Molina jogou aí D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3 e bispo B4. Bispo B4 aqui caracteriza a variante Ragozin do gambito da dama recusado. Segue então bispo G5 e H6 por parte das negras. As negras aqui têm a opção de jogar com roque, e aí uma linha possível é E3, cavalo de B, D7, C4, C por D5, E por D5, bispo D3, C5, e as brancas rocam com um jogo em que as brancas têm uma certa iniciativa aí no tabuleiro. Mas depois de bispo G5, a partida seguiu com H6, seguiu o bispo por F6, as brancas espontaneamente entregam um par de bispos. Dama por F6, dama A4. Esse lance é um duplo. Ataca o rei e ataca o bispo. Só que as negras têm um lance que defendem o bispo e ao mesmo tempo interceptam o cheque das brancas. Seguiu então E3, roque por parte das negras, torre C1. A torre vem para uma coluna que vai ser semi-aberta logo, quando houver as trocas em C e D. Dama G6. Dama C2. Aqui o Molina oferece a troca de damas. E o Crico aceita com dama por C2, torre por C2, D por C4 e bispo C4. E aqui as negras observam que no próximo lance, as brancas já vão conseguir rocar e colocar o seu rei em segurança. Então não faz mais sentido esse bispo aqui estar cravando o cavalo. E aí o bispo vem para D6 para olhar casas, mas ter um alcance maior aqui no tabuleiro. Olha aí o alcance agora que ele tem, em virtude do alcance que ele tinha anteriormente. Seguiu então roque por parte das brancas. As brancas colocam seu rei em segurança. E5. E aqui Crico jogou D5, expulsando o cavalo e o cavalo voltando para E7. Nessa posição, o Crico tinha um lance interessante que era jogar com cavalo B5. E esse lance interessante por quê? Porque esse lance elimina o par de bispo das negras. As negras têm uma leve vantagem de ter o par de bispos aqui na posição. E as negras jogando cavalo B5, elas eliminam essa vantagem do par de bispos, que é uma vantagem permanente, tá bom? E aí seguiria torre B8, D8, cavalo por D6 e C por D6, com um jogo em que as brancas estão levemente superiores. Aqui não vale torre por D6, tá bom? Porque depois de D por E5, torre D8, as brancas ganharam um peão aí e podem conseguir segurar esse peão ou não. Mas aí as negras vão ter que gastar energia para conseguir resgatar esse peão que elas entregaram. Por isso que não valia tomar de torre aqui nessa posição. Mas depois de E5 por parte das negras, Molina jogou D5. E segue cavalo E7, torre de F D1. As brancas têm um domínio bem interessante aqui na coluna C. Seguiu A6, bispo B3, já prevendo um futuro lance B5 por parte das negras. Bispo F5. Agora as negras conseguiram completar totalmente seu desenvolvimento
As torres já estão conectadas, todas as peças já saíram da última fila, exceto as torres, que são as últimas a entrarem em jogo. Normalmente, claro. Torre D2, aqui na jogada que foi bispo para F5, estava atacando aqui o bispo a torre em C2. Torre D2, e aí torre de F D8, seguiu A3, não permitindo a vinda do bispo aqui em B4. Torre de A C8, olhando também aqui a coluna C. Torre de C D1. Aqui as brancas reforçam a defesa do peão, que é uma debilidade, visto que esse lance aqui não é possível na posição agora. E também se tornaria uma debilidade aqui a casa peão de E4. Segue então B5 por parte das negras. Cavalo E2. O cavalo tem ideias de vir a G3 para olhar a casa E4. Atacar também aqui o bispo em F5. Seguiu o rei F8, trazendo o rei para próximo do tabuleiro, tá bom? E aí H3, limitando a atividade do bispo. Seguiu A5, cavalo G3, a ideia citada se acontece. Bispo D7, cavalo E1, F5 e aí cavalo E2. O cavalo vem para E2 para olhar a casa F4, não permitindo aqui o avanço tão forte do lance F4 por parte das negras e permitindo que as brancas joguem F4 elas mesmas. Bispo E8. E aqui o Crico usou um princípio de melhorar uma das suas piores peças. E uma das piores peças das negras aqui é esse bispo, que está sendo limitado pela cadeia de peões. O bispo vindo para E8, ele pode vir para todas essas casas aqui, inclusive para F7, que vai estar pressionando o peão de D5, que é uma debilidade das brancas. Seguiu F4 por parte das brancas, bispo F7, F por E5 e bispo por F5. E aqui as brancas agora tem o seu peão de D5 mais pressionado, né? O bispo, o cavalo e a torre estão pressionando, enquanto que por parte das brancas temos também 3 defesas aqui, as duas torres e o bispo. Seguiu então cavalo F3, atacando o bispo em E5, bispo F6, cavalo de E, D4, e aqui nas negras jogaram torre B8. Uma opção das negras aqui é jogar com cavalo por D5. E seguiria cavalo C6, cavalo E3, cavalo por D8, bispo por D8, torre E1, cavalo C4 e cavalo E6 cheque. E esse aqui é uma linha muito confusa. Então eu acho que por isso que o Crico não quis entrar nessa linha. É uma linha que tem que ter um cálculo muito preciso. Apesar de os dois jogadores terem um cálculo muito preciso, mas não valia a pena entrar numa linha tão complicada assim. E aí, então o Crico jogou aí depois de cavalo de E, D4, jogou torre B8. Seguiu o rei F2, as brancas também trazem o rei para próximo do centro do tabuleiro, já que a gente está bem próximo no final, alguns até consideram um final de partida aqui, mas eu ainda acho que é o meu jogo. A4, bispo A2 e B4. Aqui a ideia das negras é jogar com B3, e aí o bispo vai ter sua atividade limitada, não vai estar mais olhando aqui o peão de D5. Então por isso que as brancas jogam bispo C4 para o bispo continuar olhando aqui a casa D5. E aí seguiu B por A3, B por A3, torre B6, a torre vem olhar aqui as casas da sexta fila, cavalo B5 e aqui C6. Por parte do Crico é uma imprecisão. Esse lance é uma imprecisão, visto que as brancas agora vão conseguir se livrar do peão de D5, que era um peão que as brancas teriam que ficar defendendo. Porque depois de C6 segue D por C5, torre D2, torre por D2 e bispo por C4. E aqui aparentemente parece que as brancas perderam uma peça, mas elas têm um truque tático para recuperarem essa peça. E esse truque é torre D8, cheque, e aí depois de rei F7, cavalo D6, atacando o rei e o bispo aqui, ganhando o bispo. E eliminando o par de bispo das negras, que era uma vantagem. Cavalo por C4, torre por C6, as brancas ganham o peão aqui de volta, que as negras ganham o peão de volta.
As brancas estavam com um peão a mais, mas era um peão que já estava morto. E aí cavalo de FD2 é uma imprecisão, porque aqui esse cavalo agora vai ficar preso na defesa do cavalo de C4. O melhor aqui para o Molina jogar era cavalo D4 cheque, depois de bispo por D4, torre por D4. O cavalo está bem colocado aqui, ele pode ir para outras casas. E não tem nenhum cavalo aqui preso à sua defesa. E a torre de D4 também está muito bem colocada. Mas depois de torre C6, segue o cavalo de FD2. E o cavalo C8, torre D3, cavalo A7, cavalo A5, torre C5 e cavalo de DC4. Isso aqui é um lance que complica, porque depois de cavalo B5 e aí cavalo B6, que é um lance bem feio também, assim, não é um melhor lance da posição para as brancas, as negras aqui poderiam seguir com torre C2, rei F1, torre C1 cheque, rei E2, cavalo C3 cheque, e aí depois de rei D2, torre B1, cavalo B de BC4, a atividade das negras aqui é bem chata, porque o rei das brancas está muito exposto. E aí é possível que as brancas percam algum peão aí nessa atividade das peças negras. Mas isso não aconteceu na partida. Depois de cavalo B6, o Krikor jogou cavalo D6. E aqui as brancas têm um truque para conseguirem empatar a partida. Eu sugiro pausar o vídeo aí e ver qual é o truque que as brancas têm aqui para conseguir o empate. Também é um elemento tático, tá bom? O lance aí é torre por D6 e a posição está empatada. Porque depois de rei por D6, cavalo B7, cheque, tá dando um duplo ou um garfo, como queiram, recuperando aí a peça. E aí depois de rei C6, cavalo por C5, rei por C5, cavalo D7, outro cheque, outro duplo. E aí depois de rei por C4, cavalo por F6, G por F6, a posição está completamente empatada. Vocês vão se perguntar se esse peão aqui, com as negras ganhando esse peão de A3, as negras podem vencer. A resposta é não, eu vou mostrar agora aqui. Depois de rei E2, cavalo C3, rei C3 foi o lance da partida. Se rei B3, segue rei D3, buscando a oposição. Depois de rei por A3, rei por C3, buscando novamente a oposição para que o avanço do peão de A3 para A3 não seja possível. E aí depois de rei A2, rei C2, se as negras tentam A3, as brancas jogam G4, F por G4, H por G4, rei H1, rei C1, rei A2, rei C2. E aí a posição está empatada, as negras não conseguem progredir aqui. Mas na partida não foi jogado isso. Depois de rei E2, seguiu rei C3, e aí rei E1, H5, G3, rei D3, e a posição vai se repetir agora. Depois de rei F2, essa posição vai se repetir algumas vezes e os jogadores vão acordar empate. Seguiu rei C3, rei E1, rei D3, rei F2, rei C3, rei E1, rei D3. Os jogadores acordam empate e deixam a decisão do match para o último dia. A situação agora então é a seguinte: empate, Krikor campeão brasileiro de xadrez absoluto 2018. Vitória do Molina, nós vamos para a decisão das rápidas. E aí, permanecendo empate, nós temos a decisão de Blitz. Permanecendo empate no Blitz, nós temos a decisão pelo Amargedon, que um dos lados tem mais tempo, mas tem uma vantagem de empatar a partida, que é considerado como vitória, e considerando elas como campeão brasileiro de xadrez. Quem conduzia as peças negras no Amargedon. Mas isso aí é outra situação. Então a situação é a seguinte, só resumindo: empate, Krikor campeão brasileiro na partida de amanhã. Para que o Molina consiga levar para o desempate, ele tem que vencer de pretas, que é uma situação bem difícil. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje, a partida número 3 do match final do Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto 2018. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos, para o YouTube perceber que meu conteúdo está sendo relevante e eu conseguir trazer mais vídeos e melhores para vocês, tá bom? Valeu, galera. Falou e até a próxima!